As duas guerras mundiais são eventos bem mais conectados do que muita gente pensa, não só entre si, mas também com o mundo atual. Vamos ver um pouco sobre essas conexões sem entrar nos detalhes de cada guerra. A Europa, antes da Primeira Guerra, era muito diferente. Todos esses países em vermelho ainda eram monarquias. Alguns países, como França e Reino Unido, até já tinham territórios parecidos com os atuais. Mas toda essa região leste era diferente. A Alemanha era bem maior. Aliás, a bandeira era até outra na época. Finalmente, esse enorme país aqui nem existe mais hoje. Esses eram os últimos anos das monarquias imperiais, que controlavam grandes áreas e povos com culturas diferentes e que muitas vezes nem falavam as mesmas línguas. A Europa era um lugar tenso. A França e a Alemanha já tinham uma história de séculos de birras e confusões. Por cima disso, vários países tinham acordos de proteção mútua e eram fortemente militarizados. A Alemanha tinha acabado de se unificar, estava se industrializando e queria garantir acesso a recursos naturais. Nesse cenário, qualquer bobeira poderia escalar uma guerra envolvendo vários países, e foi exatamente o que aconteceu. O assassinato desse arquiduque austríaco desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Ela durou um pouco mais de 4 anos e serviu para matar mais de 38 milhões de pessoas e mostrar o quão estúpidos nós humanos podemos ser. Depois da guerra, os países derrotados foram forçados a assinar tratados que redesenharam o mapa da Europa. Esses tratados são considerados por muitos as principais causas não só da Segunda Guerra Mundial, mas também de outros problemas que estão aí até hoje, em grande parte porque esse redesenho das fronteiras não levou em conta os diferentes povos e grupos étnicos que viviam pelas áreas redistribuídas. Isso é importante. Vale a pena ver alguns exemplos dessas divisões fracassadas e das instabilidades que elas criaram. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, foi dividido em 6 países. 2 deles acabaram se dividindo na década de 90. Um deles era a Iugoslávia, que virou vários pequenos países na problemática região dos Balcãs. Além da divisão do Império Austro-Húngaro, foi criada a Polônia, juntando um pedaço da Alemanha rico em carvão e outro da Rússia. Dada a importância da região e o baque que a sua perda representou para o orgulho alemão, esse foi o primeiro lugar que Hitler invadiu na Segunda Guerra Mundial. Mas talvez o erro com as piores consequências por persistirem até hoje foi o que aconteceu com o antigo Império Turco-Otomano. O território que hoje conhecemos como Oriente Médio foi dividido entre Inglaterra e França, também sem levar em conta as pessoas, os grupos étnicos e as diferentes religiões que viviam no lugar. Até hoje, quase 100 anos depois, essa região continua instável. E o mais surreal é que os irresponsáveis sabiam o que estavam fazendo. Dá uma olhada nesse trecho de uma mensagem enviada por um assistente ao primeiro-ministro britânico sobre a divisão da Palestina. Qualquer divisão nesse território árabe não seria natural. Por isso, a divisão tem que ser decidida por requisitos práticos. Sabe quem tomou a decisão com esses tais requisitos práticos? Um general e um diretor de uma empresa de petróleo britânica, que, aliás, existe até hoje com um nome diferente. Enfim, toda essa questão do Oriente Médio é bem complexa e, na verdade, merece um vídeo só para ela no futuro. Vamos voltar para a Alemanha depois da Primeira Guerra. O resultado foi humilhante. Eles perderam colônias, territórios importantes e receberam multas abusivas que arrasaram a economia do país. Nesse cenário horrível de fome, desemprego e inflação, Hitler assumiu o poder. Com discursos agressivos, ele levou o país inteiro a um forte desejo de vingança e a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os alemães começaram muito fortes, outros países demoraram a perceber o que estava acontecendo. Alguns deles chegaram a ajudar Hitler no começo. A União Soviética achou que ele ia atacar só a França e a Inglaterra, e não se preocupou. Enquanto isso, Inglaterra e França acharam que ele ia focar os ataques na União Soviética. No final das contas, Hitler atacou todo mundo. Rapidamente ele dominou o leste europeu e atropelou a França. No auge da campanha nazista, olha só quanto da Europa ele controlava. Mas eventualmente a mesa virou. Falta de suprimentos, a entrada dos Estados Unidos e erros estratégicos, principalmente no ataque à Rússia, levaram à derrota alemã de novo. Hitler se matou e o Japão sofreu 2 ataques nucleares, encerrando a guerra mais sangrenta de todos os tempos. Felizmente, os vencedores dessa vez foram mais inteligentes. Não foram bobinhos, óbvio, aumentaram seus territórios e garantiram acesso a recursos energéticos. Mas, comparando com o final da Primeira Guerra, foram bem mais razoáveis. Por exemplo, foi do final da Segunda Guerra Mundial que surgiu a ONU, com um papel ativo e fundamental para evitar novos conflitos, além de promover os direitos humanos e desenvolvimento econômico.
Atualmente, a Alemanha é a principal potência econômica da Europa. Na década de 90, eles ajudaram na construção da União Europeia e, através dela, conseguiram tudo o que queriam nas guerras mundiais, sem iniciar nenhum novo conflito. Moral da história: com diplomacia bem feita e calma, você consegue o que precisa, sem guerras. É só pedir direito, em paz. Outra: se você acabou de derrotar alguém, não vá com muita sede ao pote. Você pode só estar dando motivos para outro conflito no futuro, quase idêntico. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Se o assunto te interessa, deixe o seu comentário e veja esses outros vídeos.